Graça e paz, queridos. Graça e paz, queridos. Queridos e queridas. Aqui a gente não vai dar tchau para ninguém, viu? Você é bem-vindo. Diga amém. Bem-vindo esta manhã. Uma manhã profética. Eu creio que cada dia, quando o sol nasce, é um dia profético. A luz de Deus brilhando sobre as nossas vidas e a possibilidade de vivermos as promessas do Pai. Quantos aqui têm promessas sobre as suas vidas? Diga: eu tenho promessa. Diga: eu não morrerei, eu viverei e contarei os feitos do Senhor. Eu vi um testemunho tão lindo, eu já tenho compartilhado aqui, de uma irmã da Donep, há muitos anos, no estado de coma, e no hospital, ali toda entubada. As pessoas vinham visitá-la, não tinham nem coragem de orar por ela para que ela fosse curada. Orava já para que a família fosse confortada. Mas ela mesmo em coma ali, toda entubada, sem poder falar nada, ela ouvia as orações. Imagina, alguém vir ali no leito da enfermidade e como que ministrar extrema unção sobre a sua vida. Pai, leva para o descanso. E a pessoa querendo viver. E dentro dela ela dizia: eu não morrerei, eu viverei e eu contarei os feitos do Senhor. E as pessoas já encomendando a alma dela, acendendo vela. Mas ela dizia, e Deus trouxe cura sobre a vida dela. Então não tem nada perdido, viu? A nossa esperança no Senhor não será frustrada. Acredite. Diga para o teu irmão assim: acredite, meu irmão. Deus é bom, Ele é poderoso, Ele vai cumprir as promessas sobre as nossas vidas. Ele vai cumprir as promessas sobre a nossa casa. Ele vai cumprir as promessas sobre a nossa família. Ele vai cumprir todas as promessas que tem liberado sobre nós. Nós temos um programa na Rádio Cultura 680, AM 680, com o pastor Clodoilson. O programa Você Pode Vencer. Nós temos uma agenda de entrevistas. Vários apóstolos e pastores estão sendo entrevistados na rádio para contar um pouquinho da sua história, e ali também falando dos feitos e das maravilhas do Senhor. Que você possa lá acessar a rádio às 8 da manhã, ou seguir aí o pastor Clodoilson nas redes sociais com o programa Você Pode Vencer. Diga aí para o seu irmão: você pode vencer, meu irmão. Mas diga com convicção: você pode vencer. Está muito fraquinha se você pode vencer. Amanhã à noite nós teremos conosco a doutora Tânia. A doutora Tânia tem um testemunho muito lindo. Ela morou em Aquidauana e ela buscou a formação dela no Rio de Janeiro, se tornou juíza federal diante de muitos desafios, e hoje ela dá o seu testemunho, ela prega a palavra de Deus. Uma mulher tremendamente ungida. Escute aqui: quando você reconhece a unção que está sobre a vida de uma pessoa, você pode captar daquela unção. Quando ela começou a estudar, as professoras e os seus professores diziam: você é muito burra, você é tapada. Essas eram as palavras que ela liberava dos professores. Ela tinha suas restrições na memória, mas quando ela se casou, o seu esposo começou a profetizar sobre a vida dela e dizia: você é muito inteligente, você é muito inteligente. E ela foi buscar a sua formação, depois se tornou advogada, depois juíza federal, e hoje é uma serva de Deus que prega a palavra. E você pode receber desta unção. Então amanhã às 19h30 eu quero convidar você, mas eu gostaria de desafiar você a trazer alguém que você ama, para que pudesse ser ministrado sobre a vida desta pessoa, para que também o seu entendimento fosse aberto. Amanhã às 19h30 teremos uma agenda aqui muito especial. Diga: amanhã às 19h30. Esta é a minha agenda. Olha lá, você falou, hein? Mas tudo que nós queremos é que você seja abençoado. Eu tenho sido tremendamente abençoado por muitas vidas, muitas pessoas, e eu sempre tenho pregado, mas eu anelo por ouvir pregações. Mas lógico que eu não ouço qualquer pregação. Eu busco selecionar pessoas em que eu inclino os meus ouvidos para ouvir.
E eu recomendo então aqui você vir para ouvir a pregação, a ministração da palavra e o testemunho da pastora Tânia amanhã. Ela já está conosco, vai ministrar hoje à tarde e hoje à noite, mas você já veio pela manhã, então você vem amanhã, tá bom? Amém? Abra sua Bíblia no livro do Salmo 56, Salmo de número 56. Quantos amam a Bíblia? Quantos amam a palavra de Deus? Que Deus coloque no seu coração fome pela palavra, paixão pela palavra, sede pela palavra. Que os teus olhos estejam inclinados para a palavra, porque a palavra é a base de todas as coisas. Salmo de número 56 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens procuram devorar-me. Todo dia estão sempre me oprimindo. Os que me caluniam me perseguem o dia todo. Muitos são os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. Isso é Davi que está se expressando. Os que me caluniam me perseguem o dia todo. Muitos são os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. E ele diz no versículo 3: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto, cuja palavra eu louvo. Em Deus pus a minha confiança, não temerei. Que me pode fazer o homem mortal? Todos os dias torcem as minhas palavras, todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se, esconde-se, espiam os meus passos, como aguardando a minha morte. Versículo 8: registra as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Quando eu a te clamar, os meus inimigos retrocederão. Por meio disto saberei que Deus está comigo. Versículo 10: em Deus cuja palavra eu exalto, no Senhor cuja palavra eu louvo. Em Deus ponho a minha confiança, não temerei. Que me pode fazer o homem? Versículo 4 do capítulo 57 diz assim: a minha alma está entre leões, estou deitado entre as bestas famintas, homens cujos dentes são lanças e flechas, e cuja língua é espada afiada. Preparado, versículo 7: preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração, cantarei, salmodiarei. Desperta minha alma, despertai lira e harpa, eu despertarei a alva. Louvar-te-ei, ó Senhor, entre os povos, cantar-te-ei entre as nações. Eu quero destacar aqui o versículo de número 4, o versículo 10, que diz assim: em Deus cuja palavra eu exalto, em Deus pus a minha confiança, não temerei. Versículo 10: em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo. Em Deus cuja palavra eu exalto, no Senhor cuja palavra eu exalto. Esta palavra louvo é exaltar, é distinguir, é destacar, é fazer brilhar, é colocar em evidência. E a chamada de Deus para a minha vida e para a sua vida, e a palavra revelada nesta manhã e neste dia é: evidencie a palavra de Deus. O que está em evidência na sua vida? O que está em evidência diante dos teus olhos? O que está em evidência nos teus pensamentos? Qual é a evidência que está diante de ti? O que você tem diante de ti nesses dias, que tem tomado conta da tua mente, que tem tomado conta da tua alma? O salmista, e aqui Davi,
ele se expressa e ele diz que ele exaltava a palavra de Deus, ele colocava em evidência a palavra de Deus, ele fazia brilhar a palavra de Deus. A palavra de Deus se destacava em meio às adversidades, em meio às crises que ele enfrentava. Davi, quando você ouve a sua história, a história de vida de Davi não foi uma história comum, foi uma história de muitos desafios. Ele entra no cenário de guerra ainda muito novo, ainda muito jovem, assim como nós. É possível que algumas pessoas com mais idade tragam a memória e já possam trazer a lembrança, desde a sua tenra idade, dos momentos de guerras, de conflitos e de desafios que você passou dentro da sua própria casa, no contexto de família, no contexto de provisão, no contexto de saúde, no contexto de relacionamento. Todos nós, desde a nossa tenra idade, é possível trazermos à memória os dias de conflitos que vivemos. Davi não estava num lugar qualquer, Davi não estava num lugar comum, ele estava em Gate. Gate era uma das 5 cidades principais dos filisteus. Os filisteus eram homens preparados para a guerra. Davi se encontrava cercado ali em Gate, e quando você olha no cabeçalho do texto do capítulo 56, quando os filisteus o prenderam, ele estava como que cercado. Gate era uma cidade de gigantes. Golias era de Gate. Não havia em Gate apenas um gigante chamado Golias, havia em Gate muitos outros gigantes. Em Gate tinha um homem que tinha 24 dedos, 6 dedos em cada mão, 6 dedos em cada pé. Imagina o que era esse gigante, um monstro. Davi se encontrava diante deste cenário, cercado pelos inimigos. Mas Davi, diante do inimigo, a evidência de Davi não era o gigante, não eram os gigantes. A evidência de Davi era a palavra de Deus. Nos dias que antecederam Davi do trono, reinava Saul. E Saul vai passar pelos mesmos desafios que Davi passou com esses gigantes. A evidência de Saul era o Golias, mas a evidência de Davi era a palavra de Deus. Aqui está a diferença. A evidência de Saul era Golias, era o que estava em evidência. A evidência do exército do qual Saul liderava era Golias. Quando ele desafiava o exército, eles eram tomados de pavor e eles fugiam. Mas a evidência de Davi não era Golias. A evidência de Davi não era o exército do inimigo. A evidência de Davi não era os homens que se levantavam contra ele. E ele se expressa dizendo as características destes homens, como homens como que leões, com seus dentes afiados. E ele chama estes homens de bestas famintas, cujos dentes são de lanças e flechas, e cuja língua é espada afiada. Davi estava vivendo dias assim. Mas diante desse cenário, poderia estar diante dele a evidência do que ele via, mas ele decide colocar em evidência a palavra de Deus. E ele declara: no dia em que eu temer, se eu temer, hei de confiar em ti. No dia em que eu temer. Há dias de verdade em que parece que o nosso coração vai sendo tomado pelo medo, não é verdade? A nossa humanidade começa a aflorar, a nossa alma começa a ser despertada pelo que a gente está vendo, pelo que a gente está ouvindo, pelo que a gente está sentindo, e os nossos pensamentos vão sendo tomados de impossibilidades. Davi, ele se expressa diante deste cenário dizendo: no dia em que eu temer, eu hei de confiar em ti. E ele diz mais: em Deus cuja palavra eu exalto, em Deus cuja palavra eu faço destacar diante de mim, em Deus cuja palavra eu coloco em evidência. A chamada de Deus para a minha vida e para a sua vida nesta manhã, escute aqui, é colocar em evidência a palavra de Deus. Se você colocar em evidência a palavra de Deus no seu coração, todos os teus temores vão cair por terra.
Todos os seus temores, incertezas cairão por terra no dia em que você colocar em evidência a palavra de Deus. Não sei se você assistiu o filme Os Filhos de Francisco, os dois filhos de Francisco, os filhos de Francisco. Quem assistiu? A maioria aqui assistiu. Se você não assistiu, assiste, é interessante o filme. É interessante o filme. Fala dos desafios de uma família, saindo da pobreza, das limitações, em busca de uma realização de um sonho, da realização de um sonho. Quando ele chega na cidade grande, que era Goiânia, ele não tinha onde morar e ele entra numa casa abandonada. Ele nunca tinha tido contato com a luz elétrica. A luz que ele tinha era de lamparina. De repente ele vai no interruptor, ele acende o interruptor e a luz acende. Ele ficou brincando. A luz acendia e apagava, a luz acendia e apagava. Vocês se lembram dessa cena? Fez brilhar. Algo interessante. Faça a luz, a palavra, brilhar diante dos teus olhos. Faça a luz, a palavra brilhar na tua mente. Coloque em evidência a palavra de Deus e as suas promessas. Davi, ele estava cercado pelo inimigo, mas ele se expressa no versículo 7 do capítulo 57, dizendo: preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração. O meu coração está preparado. Ele diz: cantarei e salmodiarei. Como que pode alguém cantar, alguém salmodiar, alguém se expressar, glorificando e exaltando ao Senhor, na iminência de ser destruído e aniquilado pelos inimigos? Como que pode? Qual é o nosso comportamento diante do mal? Qual é o nosso comportamento diante de uma perda? A vida é assim. Ora nós perdemos, somos provados. Muitas vezes algumas coisas são tiradas de nós. Davi, ele diz: preparado está o meu coração. Mesmo diante do dia mau, da adversidade, do inimigo que se levanta contra mim, na iminência de me destruir, ele diz: eu vou cantar louvores ao Senhor e salmodiar ao meu Deus. Ele faz algo interessante. Atente aí. Se você deseja trilhar o caminho do êxito, o caminho da vitória, é possível. É possível. Há muitos caminhos diante de nós. Todos os dias você pode decidir qual caminho você vai trilhar. Algumas pessoas escolhem o caminho da murmuração. Algumas pessoas escolhem o caminho dos questionamentos. Algumas pessoas escolhem o caminho de dizer: Deus não escuta a minha oração, eu estou como que esquecido diante de Deus, a minha causa não é ouvida por Ele. Parece que Deus ouve todo mundo, mas Deus não ouve a mim. Tem gente que escolhe este caminho. Este caminho não vai levar você à resposta que você quer de Deus. Esse caminho não é tão difícil assim de tomar, não. Se nós vacilarmos, nós tomamos este caminho. O caminho da murmuração, o caminho da crítica, o caminho de nos voltarmos contra a palavra e escolhermos diante de nós aquilo que muitas vezes agrada a nossa própria alma. Mas Davi, ele se expressa e diz: preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração, eu cantarei e salmodiarei ao Senhor. Aí ele, no versículo 8, ele diz assim: desperta minha alma. Desperta minha alma. Queridos, nós somos um ser trino: espírito, alma e corpo. A nossa alma muitas vezes ela se move pelo que a gente vê. Ela se inclina, ela se abate, ou ela se exalta por aquilo que a gente ouve. Dependendo daquilo que você ouve, você pode ter a sua alma abatida. Dependendo daquilo que você ouve, você pode ter a sua alma exaltada. Dependendo daquilo que você ouve, você pode ser abatido e tomado por tristeza, por angústia, por depressão. Davi está dizendo: desperta, desperta a minha alma. E ele diz mais: despertai lira e harpa.
são instrumentos de louvor. Despertai em mim os instrumentos, os meios que glorifica, que exalta, que bendize o nome do Senhor. Olha que tremenda essa palavra de Davi. Isso é extraordinário, isso é maravilhoso. Olha o que Davi está fazendo com ele mesmo. Olha que Davi está colocando a palavra de Deus em evidência diante da situação adversa. Como você tem se comportado no dia da adversidade, do dia mau? O que está dentro de você? Davi está dizendo: desperta, ó minha alma, desperta. Desperta a lira, desperta a harpa, desperte os instrumentos que produzam sons, que glorifiquem, que exaltem e que bendigam o nome do Senhor. Você pode dar um aplauso a ele? Ele diz assim: eu despertarei a alva. Eu despertarei a alva. Eu vou colocar o dia para acordar. O dia ainda nem nasceu, mas eu vou começar a fazer aqui um som e vou despertar o meu dia. Como você tem se posicionado quando o dia está por amanhecer? Mais uma segunda-feira brava. Tem gente assim que encara o dia assim. Tem que ir trabalhar mais um dia. Você deve acordar e amanhecer dizendo: Pai, eu glorifico o Teu nome, exalto o Teu nome por este dia. Eu glorifico e exalto o Teu nome pelo meu trabalho, pela oportunidade que o Senhor tem me dado. Tem gente que vai na direção contrária. Não tem mesmo? Sim ou não? Mas um dia de ir para a escola estudar. Pai, eu glorifico o Teu nome, Deus, porque eu tenho a possibilidade de ter uma escola para buscar a formação. Eu me lembro sempre conversando com os meus irmãos, quando eles eram crianças e iam estudar, eles estudavam muito nos lugares distantes de onde eles moravam. Eles tinham que atravessar córregos, rios, e não tinha nem ponte. Naquela época se chamava pinguela. Essa expressão você nem conhece. Alguns aqui conhecem. Quando amanhecer o dia, você que é estudante, quando chegar no seu dia de célula, você dá glória a Deus, dizendo: é o dia da minha célula. E meu Deus do céu, mais uma célula, mais um discípulo. O discípulo está ligando para mim. Está perturbado, meu irmão? Como você se expressa diante do dia que Deus tem te dado? Está cansado de viver? Davi está dizendo: eu vou despertar o dia. Eu vou dar a nota para o dia. Hoje o dia vai ser tocado em sol. E vai lá, solta o som, aumenta o som, o volume do som da palavra de Deus no teu coração. Você está entendendo? Sim ou não? Preste atenção. As armas da nossa milícia, elas não são carnais. Muitas pessoas estão à procura de homens de Deus que façam descer fogo do céu para terem a vida mudada. É importante, esses homens, eles existem, mas não é isso que vai mudar a sua vida e a sua história. É o quanto você coloca em evidência a palavra de Deus na sua alma e no seu coração. Dá para entender? É um exercício diário. A nossa chamada para vivermos o cristianismo não é simplesmente uma vez por semana, é diariamente. Os nossos desafios, eles não acontecem uma vez por mês, uma vez por semana. Todos os nossos desafios, eles estão diante de nós todos os dias. Segunda-feira é teu inimigo, terça-feira é teu inimigo, quarta-feira é teu inimigo, quinta-feira é teu inimigo, sexta-feira, todo dia tem um inimigo. Mas todos os dias você tem a palavra à disposição para vencer o seu inimigo. Aplauda ele. Todos os dias você tem a palavra de Deus para vencer o seu inimigo. A Bíblia diz que as trevas estão sobre a terra, mas sobre nós já raiou a luz. E ele diz: levanta e resplandece, porque já vem a tua glória. Levanta e resplandece. Você se coloca numa postura, numa posição diante do teu inimigo. A nossa luta não é contra carne, a nossa luta não é contra sangue,
Mas a Bíblia fala a respeito dos principados e das potestades que operam nas regiões celestiais. As armas da nossa milícia não são carnais. Nós temos a arma mais poderosa diante de nós, que é a palavra de Deus. Davi está dizendo: olha, no dia em que o temor chegar no meu coração, eu vou crer em Deus. Eu vou colocar em evidência, fazer brilhar, exaltar, louvar a palavra de Deus. É assim que tem que ser. Nem sempre é tão fácil assim. Mas à medida que você vai se movendo na palavra, liberando a palavra, a unção de Deus vem sobre a sua vida, e a palavra entra em operação, e o teu inimigo cai por terra. Há um inimigo que está operando na sua mente diariamente para frustrar os planos de Deus. Mas os planos de Deus na sua vida, eles não serão frustrados jamais. Não serão frustrados. Coloque em evidência a palavra de Deus. Quando nós olhamos para o Salmo 91, ele se expressa e ele diz quem é Deus para ele. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E ele diz: direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele coloca em evidência quem é Deus na vida dele. Coloque em evidência quem é Deus na sua vida, diante do inimigo que vem para assolar a sua casa. Você pode sustentar a palavra de Deus firme no seu coração e prevalecer contra este inimigo que tem se levantado contra a sua família, que tem se levantado contra o seu trabalho, que tem se levantado contra a tua prosperidade, que tem se levantado contra a tua saúde. Você pode se levantar colocando a palavra de Deus em evidência e prevalecer contra o inimigo vingativo. Diga para o teu irmão: você pode vencer o inimigo. Abra sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 28. Esse texto fala a respeito de Jacó. Jacó, ele estava debaixo de uma promessa. A bênção geracional estava sobre ele. Quando nós ouvimos o apóstolo Fernando Guinlin falando a respeito deste texto na sexta-feira à noite no congresso, que ele falou sobre a bênção geracional, a bênção que alcança as gerações. Deus faz a promessa a Abraão. A descendência de Abraão está debaixo do mesmo decreto de bênção. A bênção alcança Isaac, depois a bênção vai alcançar a Jacó. Quem passou pelo encontro lembra de Peniel, onde Jacó lutou com Deus. Olha só, com quem que ele lutou? Com Deus. Por que ele luta com Deus? Porque ele tinha promessa viva dentro dele. No capítulo 28, ele sai da casa dos seus pais pela ameaça de morte do irmão. Ele vai passar por Betel, indo para a casa de Labão. E aqui em Betel ele vai ter uma visão. Os céus se abrem e Deus vai confirmar a ele aquilo que havia falado a Abraão. Olha, Deus vai confirmar a Jacó o que houvera prometido a Abraão. Então ele estava debaixo do decreto de bênção, e Deus estava trazendo a ele a memória. Diz o texto, versículo 13, a parte B diz: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, eu a darei a ti e à tua descendência. Olha Deus confirmando a promessa. O nosso Deus é um Deus que ratifica aquilo que Ele prometeu. Deus vem a Jacó num momento de crise para confirmar a ele a promessa. E diz: eu sou o Deus de Abraão teu pai, eu sou o Deus de Isaque. E ele diz agora: a terra em que estás deitado, eu a darei a ti e à tua descendência. Versículo 14. Aqui fala de possessão, de posse. A tua descendência será como o pó da terra. Fala de frutificação e de multiplicação. Diz mais: estender-te-ás ao ocidente, ao oriente, ao norte. Aqui fala dos limites da terra. E na tua descendência serão benditas, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E em ti e na tua descendência serão abençoadas
todas as famílias da terra. Eu e você estamos debaixo desta bênção geracional. Nós somos alcançados por esses decretos de bênçãos. E em mim e em você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Aplauda Ele. Em você, creia, em você, todas as famílias da terra serão o quê? Serão abençoadas. Coloque em evidência a palavra de Deus. O que está em evidência nesta manhã no seu coração? O que está em evidência? Será que é possível que algumas pessoas estejam neste lugar, de corpo presente, mas a alma não esteja aqui? É possível. O que está em evidência na sua alma, no seu coração, nesta manhã? Você deseja viver uma vida vitoriosa? Você deseja viver uma vida de êxito? Coloque em evidência a palavra de Deus. Desperte o dia, desperte a alva, com louvores, com cânticos espirituais, com decretos proféticos. Como é fácil nós nos inclinarmos e inclinar a nossa alma para o caminho do fracasso e da frustração e nos expressarmos nesta direção. Parece que ninguém está vendo a minha causa. Parece que eu estou encoberto diante das pessoas. O meu líder não me vê, não compreende a minha necessidade. São esses tipos de expressões que muitas vezes tomam conta do nosso coração. Mas o que deve estar em evidência em você e dentro de você deve ser a palavra de Deus. Deus jamais se esquece de nós. A Bíblia diz: pode uma mãe se esquecer do filho que ela amamenta? É quase que impossível uma mãe se esquecer de um filho. Mas ele diz: mesmo que ela venha se esquecer, eu jamais me esquecerei de ti. Coloque em evidência a palavra de Deus. Acenda a luz da palavra no teu coração, e os teus olhos sejam completamente iluminados, e que as trevas sejam dissipadas do seu interior. Aqui nós vemos Jacó recebendo da parte de Deus os decretos proféticos, Deus trazendo à memória o que já havia falado a Abraão, confirmado a Isaac e agora ratificado a ele. Ele diz: olha, eu estou contigo, a minha presença vai ser real na sua vida. Versículo 15: e te guardarei por onde quer que fores. Olha a promessa de Deus: eu vou te guardar aonde quer que tu fores. A minha proteção vai estar sobre a sua vida. Eu serei a tua segurança. Glória a Deus. Eu serei a tua segurança. A Bíblia diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão das dores. Inútil. Vou trabalhar agora dobrado por causa da crise, para poder aumentar a minha renda. Vou trabalhar 18 horas por dia. Inútil. Invoque a bênção do Senhor. Trabalhe, seja diligente. Seja diligente. Desenvolva o seu trabalho, se especialize. Mas se não for o Senhor, e se não for o Senhor, não tem como construir, não tem como edificar. O que está em evidência na sua alma nesses dias? Os teus temores, as tuas preocupações, os teus desafios. Pegue os teus temores, os teus desafios financeiros, no contexto de família, de saúde, e os coloque diante de Deus. Coloque diante da palavra de Deus. Fala aqui, coloca lá: aqui está a palavra, aqui estão os meus desafios. O que é maior? A palavra de Deus é maior. A palavra de Deus está acima. O que está em evidência em você nesta manhã? O que está em evidência na sua alma? Jacó, ele faz um pacto com Deus.
ele faz votos a Deus. Se o Senhor for comigo, Deus já havia falado que queria com ele, e agora ele está dizendo: se o Senhor for comigo, me guardar nesta viagem, me der pão para comer, vestes para vestir, e em paz me trazer de volta à casa dos meus pais, então o Senhor será o meu Deus. E ali ele constrói um altar, diz: sobre tudo que o Senhor me der, certamente eu te darei o dízimo. Deus já havia prometido, mas ele faz um pacto, ele faz um voto. Deus vai com ele, Deus guarda, Deus dá provisão, depois Deus o traz em paz. A Bíblia diz que Jacó, ele chega no território do seu tio chamado Labão, e o Senhor o enriqueceu. Olha o versículo 43, Gênesis 30, versículo 43. Gênesis 30, 43. Diz assim: e o homem se enriqueceu sobremaneira, e teve grandes rebanhos, servas e servos, camelos e jumentos. O homem se enriqueceu. Por que ele se enriqueceu? Porque o Senhor era com ele. O salário de Jacó, olha só, quando Deus é com alguém, meu irmão, o salário de Jacó fora mudado 10 vezes por Labão. Combinava algo, quando Labão olhava, ele estava prosperando com aquele salário, ele diminuía o salário. Olhava, ele estava se enriquecendo com outro salário, diminuía o salário. 10 vezes diminuindo o salário, e mesmo assim o homem se tornou rico. Por quê? Porque ele tinha sobre ele a promessa, ele tinha sobre ele a palavra de Deus. O que nós temos sobre nós é a palavra de Deus, que nos faz prosperar, que nos faz prosperar. Agora, ele não estava no lugar da promessa, ele estava debaixo da promessa, mas ali naquele território não era o lugar que Deus tinha para ele. Ele tinha que voltar para a casa dos seus pais. Interessante que Deus o fez prosperar, mas Deus chegou para ele e diz: agora chegou a hora de você voltar para o território. Observe comigo o versículo 3. Disse o Senhor a Jacó: volta para a terra dos teus pais e para a tua parentela, e eu serei contigo. Volta. Ele estava lá prosperando. Deus não queria tirar dele a prosperidade, Deus queria fazê-lo prosperar ainda mais. Deus só pode nos fazer prosperar ainda mais e sermos plenos nas promessas no lugar que Deus determinou para cada um de nós. Você não precisa ficar de lugar em lugar procurando a bênção do Senhor. A bênção do Senhor está no lugar da sua palavra. Deus disse a ele: volta, chegou a hora de voltar. Mesmo Jacó seguindo aqui a ordem que Deus havia dado para que ele fosse, agora chegou a hora de voltar. Deus o estava abençoando. Mas Jacó vai ter que enfrentar agora um outro desafio, que era encontrar-se com seu irmão. O território que Deus havia falado com ele, ele tinha que passar pelo irmão dele, porque ele tinha saído da sua casa debaixo de uma sentença de morte. Ele usurpou o lugar do irmão. O irmão o vingou, o irmão liberou uma sentença de morte sobre ele, e agora ele vai voltar para a casa dos seus pais, e ele vai ter que se encontrar com o seu irmão. Vá para o capítulo 32. Diante da evidência de ser agredido pelo irmão, maltratado pelo irmão, e até liquidado pelo irmão, ele vai colocar em evidência o que Deus havia falado com ele. Observe no capítulo 32, Jacó se expressando diante do Senhor, mesmo com os seus temores no coração. Havia um temor no coração de Jacó de encontrar-se com seu irmão. Então ele envia mensageiros à frente para que fosse ao seu irmão. E ele distribui, ele divide o rebanho, e ele envia presentes. Então os mensageiros vão adiante para dar a notícia ao seu irmão que Jacó estava voltando para casa.
Então os mensageiros foram ao encontro de Esaú para dar a notícia que, olha, Jacó, o teu irmão, o teu servo, ele disse assim, fale, se expresse diante dele, dizendo, o teu servo Jacó, ele está voltando, o Senhor o prosperou, o Senhor o abençoou, ele enviou para você alguns presentes, e ele vai. E aí os mensageiros voltam a Jacó, encontram com Esaú e voltam a Jacó, dizendo assim, olha, nós fomos a encontrar-nos com o teu irmão, e ele vem ao teu encontro, e juntamente com ele, 400 homens. Imagina que encontro é esse? O teu irmão está vindo ao teu encontro, só que ele não está vindo só. Meu irmão, o que fazer numa hora dessa? Observe aqui o versículo de número 6. Os mensageiros voltaram a Jacó dizendo, fomos ao encontro do teu irmão, e também ele vem a encontrar-te, e 400 homens com ele. Para que trazer tanta gente assim? Havia no coração de Esaú o sentimento de vingança e de morte. Tudo que ele queria era a morte de Jacó. Diz o texto, então Jacó temeu muito e se angustiou. E aí ele monta uma estratégia para poder encontrar um livramento. No versículo 9, olha só o que ele vai fazer. Aqui está a chave. Ele vai colocar em evidência a palavra de Deus. Ele vai colocar em evidência o que Deus falou com ele. O que você tem colocado em evidência na sua vida nesses dias é a pergunta-chave. O que está em evidência na sua alma nesses dias? Olha o que ele diz. Versículo 9, disse mais Jacó, ó Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, volta para a tua terra e para a tua parentela, e eu te farei bem. Ele está dizendo assim, eu estou voltando para a minha terra e para a minha parentela, porque o Senhor falou comigo, e o Senhor disse que seria comigo, e me faria bem. Como que pode? O meu irmão está vindo ao meu encontro, mas o Senhor que disse, então eu estou fazendo o que o Senhor ordenou que eu fizesse. Eu estou colocando agora em evidência a tua palavra. Faça brilhar a palavra, coloque em evidência a palavra, faça como Davi, exalte a palavra. Mas não termina aqui o clamor e a oração. Ele vai se humilhar, ele vai falar das suas debilidades, das suas fragilidades, mas ele não permanece falando. Ele diz, eu sou indigno mesmo, não sou digno das tuas beneficências. E você está falando no versículo de número 10, eu nem sou digno dessas coisas. Mas aí ele entra diante de Deus novamente, no versículo 12, mas tu disseste, ó que coisa tremenda. Não é no nosso próprio argumento que nós vamos encontrar a resposta. Nós podemos usar a própria palavra de Deus liberada sobre nós, e termos a palavra de Deus vindo ao nosso encontro para nos libertar, para nos curar, para nos restaurar, para nos dar vida plena. O versículo 12 ele diz, mas tu disseste, certamente te farei bem, e farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Olha a oração que ele faz. O que ele ora? Ele ora a promessa. Ele coloca diante de Deus a palavra. Meus envelopes, pode pegar aí, segura aí um pouquinho. Ele coloca diante de Deus a palavra. Eu pergunto, será que existe alguma coisa mais poderosa do que a palavra? Não existe. Está aqui. Você pode hoje pegar a palavra e colocar em evidência, na tua mente, na tua alma, no teu coração. Destaque textos na Bíblia que você tem como promessa e sabe que são promessas de Deus para você. O inimigo vai chegar para você e vai dizer assim, esta promessa não é para você. Esta promessa foi feita a Abraão, a Isaque, a Jacó, mas não é para você. Eu quero dizer para você nesta manhã, esta é a promessa de Deus para a sua vida. Será que você pode acreditar nisso? O diabo vai chegar, não é bem assim. É a mesma coisa que ele fez com Eva. Vai tentar confundir você diante daquilo que Deus falou. Há promessas extraordinárias da parte de Deus para a nossa vida. Deus disse, volta para o lugar do pacto, volta para o lugar da aliança, habita lá.
Deus nos chama de volta para o lugar do pacto, para o lugar onde Ele fez a promessa. Coloque em evidência a palavra de Deus no seu coração e as suas promessas. Quando nós olhamos para o Salmo de número 128, muitos chamam esse Salmo o Salmo da família. Observe o que diz o Salmo de número 128. Salmo de número 128. Tudo que o diabo deseja é que você se afaste da palavra. Tudo que o diabo quer é que você tenha o menos contato com a palavra possível, porque ele sabe, se você não tiver contato com a palavra, você não vai ter na memória a promessa, e você não tendo na memória a promessa, você não vive a promessa. Deus prometeu, um dia Ele vai cumprir. Está cheio de gente no cemitério e não viu cumprir a promessa de Deus. A apóstola Valnice, ela escreveu uma frase, e estamos falando dessa frase: o dar é de Deus e o possuir é do homem. Se Deus quiser, eu vou possuir. Se Deus não quiser, eu não vou possuir. Não é assim. Deus deu a ele, a Josué, os limites do território, e Deus diz: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. No capítulo 13, Deus chegou e falou: vem cá, Josué, vamos ter uma conversa aqui. Você está velho, entrado em dias, muitíssima terra ficou por se possuir. Muitíssima terra. Hoje é um dia decisivo para você. Você pode romper com essas cadeias de limitações que te prende ao passado de limitação, e você pode ser projetado em Deus para viver a novidade das promessas que Deus tem para você. Você pode entrar nesta nova dimensão. O Salmo 128 diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado quer dizer feliz é o homem que teme ao Senhor. Temer a Deus não é ter medo de Deus, mas é reverenciá-lo, é honrá-lo, é viver os seus princípios, é viver a palavra, se distanciar do mal, do pecado. Preste atenção, nós vivemos no tempo do hedonismo, é o prazer a qualquer custo. Se te dá satisfação, avance, não tem problema. O homem que teme ao Senhor e se desvia do mal, se desvia do pecado, busca a santidade. No versículo 2 diz: comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Comerás do trabalho das tuas mãos, é promessa. Nós estamos neste mês de maio, debaixo do decreto profético: Deus abençoa o trabalho das tuas mãos. O homem que teme ao Senhor tem as suas mãos abençoadas para desenvolver atividade profissional e ir bem, ser bem sucedido. No versículo de número 3, fala a respeito da mulher e fala a respeito dos filhos. A tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa. Olha que promessa tremenda. O que é uma videira ao lado da casa? A produção de uvas. A videira está relacionada ao vinho, que proporciona alegria. A tua esposa vai proporcionar a você, homem, marido, alegria. Tem algum marido para dizer amém? Diz mais: os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Promessas para os filhos. Os nossos filhos como plantas de oliveira ao redor da nossa mesa. Imagina a importância da oliveira neste contexto em que Davi vivia, na produção do azeite. O azeite faz acender a luz. O azeite, na verdade, é o fruto da oliveira, traz muitos benefícios. Acende o candeeiro. Sem azeite a lâmpada não pode permanecer acesa. Os nossos filhos vão produzir luz dentro das nossas casas. Diz: assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Você pode colocar em evidência, diante dos desafios que você tem como família, diante de Deus. Pai, a tua palavra diz que o homem que teme ao Senhor tem a família abençoada, tem o trabalho abençoado, tem a esposa abençoada, tem os filhos abençoados. E você, mulher, também pode colocar o seu esposo diante do Senhor. O meu esposo eu coloco diante do Senhor. Ele é meio encardidinho, meio esquisitinho, meio endemoniadinho, mas você, mulher cheia do Espírito Santo, você consagra o seu marido. Amém? A Bíblia diz que a mulher santa santifica o marido. Pega esta palavra, coloca diante do Senhor.
Na área da saúde, pega o Isaías 53, coloca lá em evidência. Em evidência na minha alma está o capítulo 53 do profeta Isaías, onde diz que ele levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades, pelas suas pisaduras eu já fui sarado. Você pode aplaudir ao Senhor? O Senhor é muito bom. Trabalho. Quando nós olhamos para o Salmo 1, fala a respeito do homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Versículo 2 diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Versículo 3: este homem será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, dá o fruto na estação própria, as folhas não caem, não murcham. Tudo o que fizer, o que vai acontecer? Eu vou dar um tempinho para todo mundo no final fazer uma selfie, dizer: a palavra de Deus está em evidência na minha vida, e publicar hoje aqui, tá bom? 2 améns. Tem gente que gosta do celular tanto, na hora que dá uma oportunidade de fazer uma selfie, né? Tudo que eu fizer, prosperará. Você pode liberar esse decreto profético? Olhe para suas mãos, diga: as minhas mãos são abençoadas. Tudo que eu fizer prosperará. Tudo que eu fizer prosperará. O que está em evidência na sua alma nesta manhã? É possível que quando você chegou tivesse algumas outras coisas em evidência, as tuas crises, os teus desafios. É possível que muitas outras coisas estivessem em evidência, brilhando, tomando lugar da palavra na sua alma. Mas você vai sair deste lugar com a palavra de Deus em evidência na sua mente, e você vai triunfar diante do inimigo. Vamos encerrando o Salmo 119. Eu quero destacar aqui alguns versículos, e coloque esses versículos como destaque na sua Bíblia. Grife os versículos. O Salmo 119, versículo 116 diz assim: sustenta-me conforme a tua promessa, para que eu viva. Não me deixes envergonhado na minha esperança. Olha a oração: sustenta-me conforme a tua promessa. Versículo 140: as tuas promessas foram completamente testadas, por isso o teu servo as ama. As tuas promessas foram completamente testadas. 147, olha o que ele diz: levanto-me antes da alva e clamo por socorro, aguardo com esperança a tua palavra. Os meus olhos permanecem abertos através das vigílias da noite, para que eu medite nas tuas promessas. 154, pleiteia a minha causa e livra-me, preserva-me a vida segundo a tua promessa. Percebe que é tudo segundo a promessa, tudo segundo a promessa. É aí que você deve evidenciar. O que você deve evidenciar? Os teus problemas, as tuas crises, as tuas dificuldades. O que você deve evidenciar? As promessas de Deus. Coloque em evidência aquilo que está escrito. O versículo 170 diz assim: chegue a minha súplica perante a tua face, livra-me segundo a tua promessa. Livra-me segundo a tua promessa. Se apegue à palavra, se apegue à promessa, coloque em evidência a promessa, as apresente diante de Deus e viva a promessa. Dê um toquinho no seu irmão assim, diga: viva a promessa, meu irmão. A pergunta é: o que está em evidência na sua alma? Diga: a promessa. Diga: a promessa. Diga: a promessa. Talvez você não saiba muitos textos, muitos versículos. Escreve. Escreve. A Bíblia recomenda que a gente escreva os versículos. É uma recomendação bíblica. Coloque nos umbrais da porta, coloque lá na tua porta, coloque lá no seu espelho para amanhã, para que de manhã você já veja a promessa. Por um tempo você vai
se expressar olhando, mas vai chegar um momento que você nem vai precisar mais, porque você vai ter a promessa dentro de você e você vai declarar a promessa. Escreva a promessa, coloque lá em evidência, coloque mesmo. O Senhor disse, e você vai viver as promessas. Diga: eu viverei as promessas. Diga: eu viverei as promessas. Há promessas de Deus para o seu casamento, sim. Há promessas de Deus que envolvem seus filhos, sim. Os nossos filhos são heranças do Senhor. Eles não vão para o inferno, eles vão para o céu com a gente. Amém? As regências das trevas vão ser quebradas na vida deles. Não se angustie. Volte-se para a promessa. Confesse a promessa. Você pode entrar no mundo espiritual e começar a observar as estrelas, como Abraão fez. Abraão não atentou para o seu próprio corpo amortecido. Ele olhou para a promessa. Deus pôs diante dele um ponto de contato. Deus disse: olha para as estrelas. E outra hora Deus disse: olha para a areia do mar. Durante o dia não se vê estrelas, mas se vê areia. Então de dia e de noite. De dia ele via areia, à noite ele via as estrelas. De dia areia, à noite estrelas. Imagina, 24 horas olhando para a promessa. Olhando para a promessa. Tenha a promessa diante dos teus olhos. Coloque em evidência naquilo que você declara, naquilo que você fala. Há promessas extraordinárias da parte de Deus que diz respeito à família. Há promessas extraordinárias da parte de Deus que diz respeito às nossas finanças. Há promessas extraordinárias da parte de Deus que fala do nosso bem-estar. Fala de uma saúde perfeita e plena. Porque está em evidência na sua alma. Se coloque em pé. A minha oração no deserto é dizer que nada me faltará. O meu clamor na dor é dizer que te amo, meu Senhor. A minha arma na angústia é o louvor. O que me mantém de pé é a nossa aliança de fé. A minha oração no deserto é dizer que nada me faltará. O meu clamor na dor é dizer que te amo, meu Senhor. A minha arma na angústia é o louvor. O que me mantém de pé é a nossa aliança de fé. Adore o Senhor. Aleluia. Adoramos o Senhor. Nossa aliança é de fé, nossa aliança é de amor, nossa aliança é eterna. Está firmada no Senhor. Nossa aliança é de fé, nossa aliança é de amor, nossa aliança é eterna. Está firmada
no Senhor. Nossa aliança é de fé, nossa aliança é de amor, nossa aliança é eterna, está firmada no Senhor. Nossa aliança é de fé, nossa aliança é de amor, nossa aliança é eterna, está firmada no Senhor. No dia em que eu temer, eu hei de confiar em Ti. No Deus em que a Tua palavra eu exalto. No Deus em que a Tua palavra brilha. O Deus cuja palavra eu coloco em evidência. O temor muitas vezes chega ao nosso coração, mas diante do temor nós podemos crer e expressar a nossa fé. Eu quero orar por você. É possível que você esteja vivendo dias como Davi estava vivendo. Não eram dias fáceis. Não eram dias fáceis. Eram dias difíceis. Eram dias em que Davi estava cercado pelos homens. Homens maus, que se levantavam contra ele como leões. Seus dentes como que de lanças e como que de flechas. Em meio a este cenário de desafio, Davi se expressa: mas diante do meu inimigo, eu vou despertar a alva, eu vou acordar o dia com a minha lira e com a minha harpa, com os meus louvores, diante dele o salmodiarei. Eu quero orar por você, que talvez esteja enfrentando os maiores desafios dos seus dias. Enquanto ministramos novamente, você vai vir ao altar, e essa carga, este peso que está sobre a sua vida, vai ficar no altar. Você vai voltar para a sua casa sem esse peso, sem essa carga, com a vitória na sua mão. Com a vitória na sua mão. Seja qual área for da sua vida, que você esteja enfrentando este desafio que é sobre-humano. Tem coisas que a gente administra. Tem coisas que a gente administra. Uma dor de cabeça, você toma lá Neosaldina, alguma coisa assim, resolve. Não resolve? Resolve. Mas tem coisa que Neosaldina não resolve. Nem a minha sogra Neuza resolve. Ela resolve muita coisa com as orações dela. Mas tem coisas que a gente não tem como resolver. Eu quero orar por você nessas áreas. Se tem alguém aqui, enquanto ministramos, venha ao altar, que eu vou orar por você. Você vai voltar para sua casa com a sua vitória, com a sua bênção, no nome de Jesus. A minha oração no deserto é dizer que nada me faltará. O meu clamor na dor é dizer que te amo, meu Senhor. A minha arma na angústia é o louvor. O que me mantém de pé é a nossa aliança de fé. Nossa aliança é de amor, nossa aliança é eterna, está firmada no Senhor. Nossa aliança é de fé, nossa aliança é de amor, nossa aliança é eterna, está firmada no Senhor. Nossa aliança é de fé, nossa aliança é
suas mãos aos céus. Por causa da aliança, por causa do pacto e por causa da promessa advinda da aliança e do pacto, Deus responde o teu clamor, Deus responde a tua oração. Nós estamos aqui por uma aliança, nós estamos aqui por causa de um pacto. A aliança estabelecida na cruz do Calvário nos dá acesso ao favor de Deus, à graça de Deus. Você pode ter a resposta que você tem procurado esses dias. Você vai deixar no altar este peso, esta carga, este fardo que Satanás tem colocado sobre os teus ombros. Os grilhões e as cadeias do inferno serão quebrados na sua alma, e você vai poder se expressar como Davi se expressou: diante do temor, eu confio em Deus. Diante do temor, eu confio em Deus. Diante do temor, eu exalto a sua palavra, eu coloco em evidência as suas promessas. Você vai viver as promessas de Deus. Pai, no nome de Jesus, eu te louvo, Deus, por esta manhã. Eu te exalto pela palavra liberada sobre nós. E aqui no altar, ó Deus, fiquem todas as cargas, todos os fardos, todos os jugos, todas as prisões, todos os grilhões, todas as condenações do inferno. As cadeias do pecado sejam quebradas agora, no nome de Jesus. Eu proclamo a tua libertação, eu proclamo o teu milagre, eu proclamo a tua cura, eu proclamo a resposta vinda da parte de Deus através das suas promessas sobre a sua vida. Todo espírito de enfermidade agora saia no nome de Jesus. Todo espírito de morte eu repreendo agora em o nome de Jesus. Todo espírito de desistência, de frustração, agora saiam no nome de Jesus. Que o óleo fresco desça sobre a tua cabeça. As cadeias dos temores estão sendo arrancadas agora da tua alma. As cadeias dos temores estão sendo arrancadas agora da tua alma, em o nome de Jesus. A sua confissão é de fé. Você vai poder se expressar e você vai poder dizer: eu não temerei, eu não temerei, eu não temerei, porque a tua mão está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolas. O Senhor vai preparar uma mesa diante dos teus adversários, um lugar de refrigério, um lugar de descanso. Que a tua alma seja inundada pela paz de Deus, que excede todo entendimento humano. E eu oro agora pelo teu casamento. Toda a operação e reivindicação do inferno dentro da tua casa, eu anulo agora no nome de Jesus. Pai, transforma a água em vinho, como Jesus fez no primeiro milagre. Que o teu casamento seja transformado e que você seja pleno dentro da sua casa. Eu te abençoo no nome de Jesus. Diga: eu recebo a minha cura, eu recebo o meu milagre em o nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Vai voltando para o seu lugar. Vai se assentando. Retenha firme a confissão da sua esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Mantenha firme, mantenha firme. Mantenha firme a confissão da sua esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Diga para o teu irmão aí: mantenha firme a confissão da esperança. Agora eu vou dar a oportunidade para você fazer uma selfie. Você que gosta do celular, faça uma selfie juntamente com a pessoa que está pertinho de você. Olha para ela assim, faz assim, tira uma fotografia aí. Vem cá, a turma do louvor, tira uma foto nossa aqui. Vamos lá, João, cá. Quem dá, quem não pode, só os bonitos. Vai lá, faz aí, vou dar a oportunidade para vocês. Todo mundo fazendo uma selfie. E você vai publicar o que está em evidência na sua vida hoje, nesse dia, sobre os céus. Olha lá, ó, vocês aí atrás, viu? Entra aí. Vai lá. Só gente bonita. Fizeram aí? Você vai publicar. E você vai colocar em evidência nessa publicação o que está na sua alma. O que está na sua alma? A promessa, diga a promessa. Você entendeu? Amém? Todo mundo bonito aí? Pronto? Então vamos.
Amém, vamos lá. Depois você vai publicar aí hashtag gente bonita. Só gente linda. E ECG para você. Lugar de gente feliz, lugar de gente abençoada. Todo mundo abençoado esta manhã. Quantos foram abençoados? Glória a Deus. Vamos encerrar com um texto. Abra na sua Bíblia ou projete aqui no telão para mim. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Malaquias 3:10. Malaquias 3:10. O que está em evidência? Diga a promessa. Não é o gigante, não é Golias, não é o homem de 24 dedos, não são os guerreiros de Gate. O que está em evidência na sua vida? A promessa. Malaquias 3:10 diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. E então todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Você que é fiel ao Senhor no dízimo, nas ofertas, você pode colocar em evidência esta promessa: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E o Senhor diz: fazei prova de mim, apresentem a mim a minha palavra. Se eu não vos abrir as janelas dos céus, se eu não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança, eles repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos exércitos, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados. Você pode pegar esta palavra e colocar em evidência, colocá-la diante do Senhor e proclamá-la. Proclame a Ele a sua fidelidade nos dízimos. Pode proclamar. Fala: Pai, eu tenho cumprido este princípio, eu tenho vivido esta palavra, e eu reivindico, e eu chamo que a promessa se cumpra sobre a minha vida. As janelas dos céus abertas, que a bênção seja abundante. Bênção tal, essa expressão, a mesma expressão de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira. São as duas únicas vezes que você vai encontrar esta expressão na Bíblia. Algo sem medida, que não podemos dimensionar, é o que Deus tem como bênção para aqueles que são fiéis. Curve a sua cabeça. Nesse tempo, não retenha o dízimo, consagre suas finanças. Mesmo diante dos desafios, nos apresente diante do Senhor. Consagre suas finanças a Ele. Pai, consagramos nesta manhã os dízimos e as ofertas. Recebe, ó Deus, como um cheiro suave, um sacrifício agradável. Que as janelas do céu se abram, Deus, pela fidelidade dos teus filhos. O Senhor repreende o devorador. O Senhor faz frutificar a semente. Eu abençoo cada semente agora. Eu abençoo a expressão de fidelidade dos teus filhos. Em o nome de Jesus, diga amém. Os obreiros vão distribuir os envelopes, e você vai poder vir ao altar para consagrar as suas finanças ao Senhor. Tenho uma aliança que é maior do que eu. Eu tenho uma aliança que foi feita com Deus. Mesmo quando o meu mundo parece acabar, quando os sonhos se frustram, vou confiar na nossa aliança. Eu tenho uma aliança que é maior do que eu. Eu tenho uma aliança
Quando o meu mundo parece acabar, quando os sonhos se frustram, vou confiar na nossa aliança. Aliança de amor é o abraço de Deus em mim. Aliança de amor é o que Cristo sofreu por mim. Quando fraco estou, tu és forte pra me levantar. Se tudo acabar, nossa aliança não passará. Se tudo acabar, nossa aliança não passará. Glória a Deus. Se coloque em pé, nós vamos agradecer ao Senhor por esta manhã. Quero lembrá-los que amanhã de manhã, às 8 horas, a pastora Tânia vai estar dando uma entrevista no programa Você Pode Vencer, a M680. E amanhã, às 19h30, teremos aqui uma noite abençoada. Convide alguém, passe uma mensagem para alguém, evidencie a promessa na vida de alguém, e juntos estaremos aqui amanhã. E quarta-feira também temos aqui uma noite profética. Vamos avançar nesta luz, na revelação e no entendimento, amém? Glória a Deus. Levante suas mãos aos céus. Pai, te agradecemos e te bendizemos por esta manhã. Que a bênção do Senhor se manifeste em cada lar, em cada família, sobre toda a nossa nação. Derrama o avivamento pleno sobre o Brasil. Traz restauração completa. Glorifica o teu nome e exalta o teu nome. Eu abençoo o teu trabalho, o trabalho das tuas mãos, hoje e para sempre. Em o nome de Jesus, diga amém. Dê um abraço dessa pessoa linda aí. Deus que te abençoe. Uma boa semana para você. Aliança de amor